A Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates é um diálogo escrito por Platão em torno de 399 a.C., no qual Sócrates defende-se das acusações de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. O diálogo começa com Sócrates sendo convocado para defender-se diante de um tribunal de juízes atenienses. Sócrates começa sua defesa afirmando que não vai tentar impressionar os juízes com um discurso eloquente, mas que vai falar a verdade. Sócrates então discute as acusações contra ele. Ele afirma que nunca corrompeu a juventude, mas que apenas ajudou os jovens a questionarem o conhecimento e a sabedoria das pessoas que se consideravam sábias. Sócrates também afirma que acredita nos deuses da cidade, mas que não acredita que há outros deuses que não são reconhecidos pela cidade. Sócrates conclui sua defesa afirmando que está disposto a morrer por suas crenças. Ele acredita que é melhor morrer sendo fiel a si mesmo do que viver uma vida de falsidade. As principais ideias da apologia de Sócrates. Primeiro, a importância da verdade. Sócrates defende a importância da verdade, mesmo que isso signifique enfrentar a morte. 2. A importância da reflexão. Sócrates acredita que é importante questionar o conhecimento e a sabedoria das pessoas que se consideram sábias. 3. A importância da coragem. Sócrates é um exemplo de coragem, pois está disposto a morrer por suas crenças. A Apologia de Sócrates é uma das obras mais influentes da história da filosofia. Ela foi lida e admirada por filósofos e pensadores ao longo dos séculos. A Apologia de Sócrates influenciou o desenvolvimento do pensamento crítico e da filosofia moral. As acusações contra Sócrates, que foi acusado de corromper a juventude, de não acreditar nos deuses da cidade, eram baseadas em suas práticas filosóficas que consistiam em questionar as opiniões das pessoas sobre a justiça, a virtude e o bem. A defesa de Sócrates está baseada em afirmações de que nunca corrompeu a juventude, mas que apenas ajudou os jovens a questionarem o conhecimento e a sabedoria das pessoas que se consideravam sábias. Sócrates também afirma que acredita nos deuses da cidade, mas que também acredita que não há outros deuses. Sócrates foi condenado à morte e executado por ingestão de cicuta. Sua morte foi um evento traumático para a cidade de Atenas e continua a ser um tema de debate até hoje. Apologia de Sócrates, capítulo 1. Que vós, cidadãos atenienses, tem sentido em relação ao trato de meus acusadores, não sei. Eu, porém, devido a eles, quase me esqueci de mim próprio, devido à forma tão persuasiva com que falavam. Porém, nunca disseram nada de verdadeiro, posso afirmar. Mas, entre as muitas mentiras que divulgaram, há uma que admiro acima de todas, quando disseram que deveriam ter cuidado para que não fossem enganados por mim, como um homem cuja habilidade é o discurso. Meus acusadores nunca pensaram a fundo no que diriam, mesmo sabendo que em tempo seriam desmentidos por mim e que eu traria provas quando eu me apresentasse diante de todos e me reafirmasse como um hábil orador. Essa me parece a sua maior imprudência. Denominaram-me hábil no falar, quando se referem a quem diz a verdade. Porque se realmente disseram isso, estou aqui para me confessar um orador, porém não à sua maneira. Assim, portanto, como acabo de dizer, pouco ou absolutamente nada disseram de verdade. Ao contrário, farei minha exposição baseado na verdade e em toda a sua plenitude. Mas por Zeus, cidadãos atenienses,
Certamente não vos obrigarei a ouvir discursos enfeitados de expressões e de palavras vazias, ou adornadas como os deles. Direi sim coisas mais simples, com as palavras que me vierem à boca, pois estou certo de que é justo o que eu digo, e que nenhum de vós espera outra coisa. Na verdade, com a idade que tenho, não seria conveniente que me apresentasse aqui diante de todos os atenienses como um jovem que redige discursos. E por isso, cidadãos, peço e suplico que, caso percebais que construo minha defesa com os mesmos discursos que falo nas feiras, nas praças, onde muitos de vós já me ouvistes, e em outros lugares, que não vos espantais e nem vos inflameis. Porque vos digo o seguinte: é a primeira vez que me apresento diante de um tribunal na idade de mais de 70 anos, e por isso sou quase estranho ao modo com que costumam falar aqui. Se eu fosse realmente um forasteiro, sem dúvida me perdoaríeis, se eu falasse no idioma e nas maneiras com as quais tivesse sido educado. Assim também, agora peço uma coisa que me parece justa, que me concedais, em primeiro lugar, o direito ao meu modo de falar. Poderá ser pior ou até melhor, que depois considereis o que direi, que ouçais com muita atenção, se o que digo é justo ou não, pois esta é de fato a virtude do juiz, do orador, dizer a verdade. Capítulo 2. É justo, cidadãos de Atenas, que em primeiro lugar eu me defenda das primeiras e falsas acusações que me foram apresentadas, que me defenda dos primeiros acusadores. Depois me defenderei das últimas e dos últimos. Isso porque muitos dos meus acusadores têm se dirigido a vós já há bastante tempo, talvez anos, sem jamais terem dito a verdade. A esses eu temo mais do que Ânito e seus companheiros, embora também sejam esses temíveis. Mais temíveis, porém, são os primeiros cidadãos, que conquistaram a maior parcela de vocês desde crianças e os persuadiram ao me acusar falsamente. Sei que disseram que há um tal Sócrates, homem douto, especulador das coisas celestes e investigador das subterrâneas, que torna mais forte a razão mais fraca. Esses, caros atenienses, que divulgaram coisas similares, são os acusadores que eu temo, pois aqueles que ouvem suas palavras julgam que os investigadores de tais coisas não acreditam nem mesmo nos deuses. Pois esses acusadores são muitos e me acusam já há bastante tempo. E além disso, já falavam a vós naquela tenra idade em que mais facilmente poderíeis vos dar crédito, quando ainda éreis apenas crianças, e alguns outros muito jovens, acusando-me com pertinaz tenacidade, sem que ninguém me defendesse. E o que é mais absurdo é que não se pode saber nem dizer os seus nomes, exceto talvez algum dramaturgo. Por isso, quantos por inveja ou calúnia persuadiam, e outros que eram convencidos procuravam persuadir os outros. São todos, por assim dizer, inabordáveis, porque não é possível fazê-los comparecer aqui, nem refutar nenhum deles, mas devo eu mesmo me defender, como que combatendo sombras, sem que ninguém responda. Admitam também, como eu digo, que os meus acusadores são de duas espécies. Uns
que me acusam recentemente, outros há muito. São esses aos quais me referia há pouco. E convenhamos, devo me defender desses primeiramente, porque também vós os ouvireis acusar-me em primeiro lugar, e durante muito mais tempo do que os últimos. Muito bem, cidadãos atenienses, devo defender-me e tentar remover de vossa mente, em tão pouco tempo, a má opinião que se abateu sobre todos vós durante tanto tempo? Certamente que desejaria conseguir meu objetivo, e seria o melhor para vós e para mim, se, ao me defender, obtivéssemos algum proveito. Mas vejo a coisa como difícil, e bem percebo o porquê. De resto, seja como os deuses quiserem, agora é preciso obedecer à lei e dela me defender. Capítulo 3. Prossigamos e vejamos de início qual é a acusação e de onde nasce a calúnia contra mim, na qual Meleto baseou-se e moveu esse processo. Ora bem, que dizer caluniadores ao me caluniar? É necessário ler a ata de acusação jurada por esses tais acusadores. Sócrates age de forma vil e criminosa, investigando as coisas terrenas e as celestes, e tornando mais forte a razão mais débil, e ensinando isso aos outros. Tal é parcialmente a acusação, e isso já vimos antes na comédia de Aristófanes, na qual aparece aqui e ali um Sócrates que diz caminhar pelos ares e exibe muitas outras tolices, das quais não entendo nem muito nem pouco. E não digo isso por desprezar tal ciência, se é que há sapiência nela, mas o fato é, cidadão atenienses, que de maneira alguma me ocupo de tais coisas, e apresento testemunhas, vós próprios, e peço que vos informeis reciprocamente, que vos interrogueis mutuamente. Quantos de vós me ouvistes discursar algum dia? E sei que muitos entre vós estavas lá. Perguntai uns aos outros se qualquer de vós já me ouvistes orar, muito ou pouco, em torno de tais assuntos. Do mesmo modo, as outras mentiras que dizem de mim. Capítulo 4. Na realidade, nada disso é verdadeiro. Se ouvistes de alguém que instruo e ganho dinheiro com isso, não é verdade. Embora, em realidade, isso me pareça uma bela coisa, que alguém seja capaz de instruir os homens, como Górgias de Leontinos, Pródigo de Céus e Hípias de Élide. Cada um desses cidadãos pode passar por diversas cidades e persuadir os jovens em conversas graciosamente e com todos os cidadãos que o desejassem, e abandonar seus cidadãos e se juntar a eles, dando-lhes dinheiro e agradecimentos. Mas há outro erudito de Paros, que eu soube que veio para junto de nós, porque encontrei por acaso um que dependeu com os sofistas mais dinheiro do que todos os outros juntos. Cálias de Hipônico. Sei que tem 2 filhos, e eu interroguei. Cálias, disse eu, se os teus filhos fossem potros ou bezerros, precisaríamos contratar um domador e pagar a ele para aperfeiçoar suas qualidades naturais. Seria uma pessoa que entendesse de cavalos ou de agricultura. Mas como teus filhos já são homens, qual é o mestre que devemos
procurar para eles? Quem sabe ensinar as virtudes humanas e a civil? Creio bem que tens pensado nisso, uma vez que tem 2 filhos. Haverá algum ou não? Certamente, respondeu, e eu perguntei, quem é? De onde, por quanto ensina? Eveno respondeu, de Paros, por 5 minas. E eu saudaria Eveno com alegria se ele verdadeiramente possuísse essa arte de ensinar com tal destreza. Mas o que é certo é que também eu me sentiria altivo e orgulhoso se soubesse tais coisas. Entretanto, de fato, cidadãos atenienses, não sei. Capítulo 5. Talvez algum de vós faça a objeção. Mas Sócrates, o que foi que tu fizestes então, uma vez que essas calúnias se levantaram contra ti? Afinal, certamente se não tivesses te destacado entre os outros, tais relatos e histórias não teriam se espalhado, a não ser que tivesses feito algo diferente do que faz a maioria. Diz então o que é, para que não façamos nenhum julgamento apressado. Aquele que assim o disser, parece-me falar com justeza e quero tentar mostrar a vós o que ocasionou cair sobre mim essa pecha e tal acusação. Ouvi, portanto, para alguns de vós talvez pareça que estou gracejando, mas estejas certo de que eu direi a todos a completa verdade. Porque eu, atenienses, adquiri essa pecha por nada mais do que certa sabedoria. E de que tipo seria essa sabedoria? Talvez seja a mera sabedoria humana, porque nessa, na verdade, me pareço sábio. Provavelmente aqueles de quem acabo de falar possuam uma sabedoria sobre-humana. Caso contrário, eu não saberia falar outra coisa. Isso porque não sou íntimo dela, e o que quer que digam que sou, o dizem falsamente pelo simples propósito de me caluniar. Mas, atenienses, não me vaieis, mesmo que vos pareça que estou de alguma forma sendo arrogante. O relato que estou pronto a iniciar não é meu, mas refere-se a uma autoridade merecedora de seu crédito. Devo aduzir o Deus de Delfos como testemunha de minha sabedoria, se é que possuo alguma. E de que se trata? Sem dúvida, conheceis Xenofonte, um antigo parceiro de minha juventude e também amigo da maioria de vós. Ele me acompanhou em meu último exílio e retornou convosco. Sabeis bem, então, que tipo de pessoa Xenofonte era e sua diligência em qualquer trato que se comprometia. Tendo aquela vez ido a Delfos, ele se aventurou a fazer a seguinte pergunta ao oráculo. E como disse, atenienses, não vaieis. Perguntou se havia algum outro mais sábio do que eu. O Pítio assim respondeu que não havia ninguém, e disso teu irmão aqui lhe daria provas após sua morte. Capítulo 6. Considerai, portanto, porque menciono tais coisas, é porque vou mostrar-vos de onde a calúnia contra mim se levantou. Porque quando ouvi isso, pensei comigo, o que o Deus quis dizer? Que enigma foi esse? Não tenho essa ideia sobre mim, de que sou sábio, nem muito, nem pouco. Que então quis ele dizer ao falar que sou o mais sábio?
Seguramente ele não diz mentiras, pois isso lhe é proibido. E por um longo tempo fiquei na dúvida do significado. Depois, com considerável dificuldade, recorri ao seguinte método de busca para essa afirmação. Fui a um daqueles cuja característica é ser sábio, imaginando que lá, mais que qualquer outro lugar, eu poderia refutar o oráculo e lhe dar minha resposta de que este homem é mais sábio do que eu sou, embora tenha afirmado que eu seria o mais sábio. Tendo então examinado esse homem, porque não existe motivo para mencionar seu nome, ele era um de nossos grandes políticos. Tendo conversado com ele, pareceu-me que fosse sábio em comparação com a maioria dos homens, e especialmente em sua posição, embora de fato ele não o fosse. Em seguida tentei mostrá-lo que ele se regozijava em ser sábio, mas que na verdade não o era. Assim, odiei tanto a ele quanto aos muitos outros que estavam presentes. Quando o deixei, pensei comigo mesmo: sou mais sábio do que esse homem, porque nenhum de nós parece saber nada grande e bom. Mas ele se diz saber de algo, embora saiba nada. Ao passo que eu, como não sei de nada, não digo saber. Nessa peleja particular, me senti mais sábio do que ele, porque não me declaro saber o que não sei. Depois disso, fui para outro que acreditei ser mais sábio que o anterior, e acabei por formar a mesma opinião. Assim, criei rancor dele e de muitos outros. Capítulo 7. Depois disso, fui procurar outros e outros, percebendo, me lamentando e me alarmando de que estava me fazendo odioso. Contudo, me pareceu necessário que, considerando o oráculo de Deus para descobrir seu significado, eu deveria ir a todos aqueles que possuíssem a reputação de alguma sabedoria. E pelo cão, atenienses, devo contar a todos a verdade. Cheguei a esta conclusão: aqueles que detinham a maior reputação eram os mais deficientes. E em minhas pesquisas, em obediência ao Deus, outros que eram considerados inferiores se aproximavam mais de possuírem algum esclarecimento. Mas preciso relatar a vocês minhas andanças e os labores aos quais me debrucei para que conseguisse provar incontestavelmente a afirmação do oráculo. Assim, depois dos políticos, fui aos poetas, tanto os trágicos quanto os ditirâmbicos, e outros acreditando que ali me encontraria de fato como sendo o mais ignorante entre eles. Peguei, portanto, alguns de seus poemas que me pareceram os mais elaborados e bem escritos, e os questionei quanto ao seu significado, acreditando que assim eu poderia aprender algo deles. Envergonho-me, atenienses, em dizer a verdade, mas ela é necessária. Em uma palavra, quase todos aqueles presentes podiam ter dado uma explicação melhor do que aqueles próprios que os haviam composto. Logo, descobri que, em se tratando de poetas, que seus objetos não são afetados pela sabedoria, mas por certa inspiração natural e sob a influência do entusiasmo, como são os profetas e videntes. Esses são os que dizem muitas coisas, mas que não entendem eles mesmos do que estão a falar. Os poetas se pareceram a mim
ser afetados de maneira similar. Ao mesmo tempo, percebi que se consideravam, no que tange a sua poesia, os homens mais sábios em todas as coisas, quando de fato não o eram. Eu os deixei sob a impressão de que eu era superior a eles, da mesma maneira que me senti quando estive com os políticos. Por fim, fui aos artesãos. Eu tinha certeza em afirmar que meu conhecimento era por demais parco, e estava certo de que encontraria neles pessoas com um conhecimento por demais belo. E nisso não me decepcionei. Afinal, eles sabiam coisas que eu não sabia, e a esse respeito eram mais sábios do que eu. Mas atenienses, mesmo o melhor dos trabalhadores, me pareceu ter caído no mesmo erro dos poetas. Cada um deles, por ter se superado na prática de sua arte, se achava muito sábio em outras importantes, e esse seu erro eclipsava a sabedoria que realmente possuíam. Foi quando me perguntei, em prol do oráculo, se eu deveria continuar como sou, não tendo sabedoria alguma, ter sua sabedoria ou sua ignorância, ou ter ambas como eles. Respondi a mim mesmo e ao oráculo que me era mais vantajoso que continuasse como sou.